Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. O seu like é muito importante. Acaba que o YouTube entende o seu joinha como uma forma de prestigiar o vídeo e desse modo ele acaba enviando esse vídeo para mais e mais pessoas. Portanto, deixe o seu like se o conteúdo for útil para você, para que mais pessoas acessem essas mesmas informações. Assim a gente vai fazendo uma grande corrente do bem e permitindo que outras pessoas tenham conhecimento também com relação ao conteúdo que disponibilizamos aqui no canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. Criei o canal de Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas experiências. Eu não faço análise de ações, eu não faço recomendações, mas aqui eu conto as minhas histórias, a minha trajetória, as coisas que eu fiz que deram certo, as que deram errado. Deste modo, eu espero que o conteúdo possa ser útil para você, para que você monte as suas estratégias e consiga melhor performar os seus investimentos. O investidor ele precisa ter autonomia, ele não pode ficar sujeito a recomendações de bancos, não pode ficar dependente de recomendações de corretoras, não pode ficar subordinado a orientações na internet. Ele precisa aprender a escolher os seus caminhos, entendeu? Você precisa ter autonomia. Para isso você precisa ter conhecimento. Apenas o conhecimento liberta. Então você precisa estudar, você precisa adquirir conteúdos, conhecimento, para que assim você possa ir formatando, vamos dizer, o seu mental para fazer boas escolhas. Somos as nossas escolhas, então vamos fazer as escolhas certas. O que decidimos fazer hoje das nossas vidas vai repercutir no nosso amanhã. Portanto, é importante utilizar o tempo da melhor forma possível, porque isso eu aprendi desde cedo, quando eu prestava serviço para um grande bilionário aqui no Brasil. Ele me dizia: meu filho, o tempo é um recurso insubstituível, não faça eu perder o meu tempo. Então eu aprendi que a gente precisa utilizar o tempo da melhor maneira possível para agregar valor à nossa própria vida, entendeu? E vamos começar ganhando tempo fazendo o nosso resumo semanal sobre a Oi. É um estudo de caso, gente. Muita gente às vezes fica me dizendo: poxa, mas você só está falando sobre Oi. Não, eu falo sobre diversas empresas que eu invisto, que eu estou de olho. Eu não faço análise, não faço recomendações. Então, se você está buscando bolachinha quebrada, vá para outros canais, porque aqui eu não vou estar fazendo análise de ações que vocês solicitam. Eu vou fazer uma análise de uma ação que eu estou de olho, entendeu? Então, às vezes eu aceito, sim, sugestões de ações que eu posso parar e dar uma analisada e dar uma estudada para ver se de fato é uma boa opção que estão me sugerindo. Mas o fato é que eu estarei sempre comentando aqui sobre coisas que estão no meu radar, estratégias que eu estou formatando. E desse modo eu compartilho o que eu estou fazendo, entendeu? Então, o case da Oi, eu já falei aqui de outras empresas, né? Falei de JHSF, já falei da Prio, que é outra empresa que eu invisto, JHSF que está no meu radar, a PetroRio que eu tenho na minha carteira, a Magazine Luiza que eu tenho na minha carteira, a Azul que eu tenho na minha carteira e a Oi. São as 4 ações que eu tenho hoje na minha carteira. Estou de olho em que ações? Na JHSF, estou analisando a Vale, estou estudando empresas nos Estados Unidos para investir. Quais empresas dos Estados Unidos? Por enquanto estão no meu radar. A Apple, que é a minha empresa preferida de cara. Se eu vou fazer um investimento esse ano nos Estados Unidos, vocês já sabem que uma das empresas que eu vou investir é a Apple, entendeu? E estou escolhendo mais uma ou duas ações americanas. Aí tem no meu radar a Tesla, tem no meu radar a Microsoft, tem no meu radar a Amazon, entendeu? Estou estudando aí algumas opções, alguma empresa de repente nessa área aí de farmacêuticas, né? A Johnson Johnson que está lançando uma vacina contra o coronavírus, pode performar bem nos próximos anos, a Pfizer. Então são empresas, a Moderna, são empresas que estão no meu radar. Ainda vou fazer um estudo mais aprofundado e escolher 2 ou 3 para então escolher o momento certo, porque a gente precisa escolher a empresa e depois que a gente escolhe a empresa, a gente tem que escolher o momento certo para comprar a empresa, entendeu? É assim que eu faço, não é comprando de forma atabalhoada. Então é escolher o melhor momento para fazer o ingresso naquela ação. Esse é o momento que a gente está vivendo um período que eu estou esperando uma correção na Bolsa de Valores brasileira, que já começou, né? Saímos de 125 mil na nossa nova máxima histórica e fomos até cerca de 115, 116 mil pontos. E aí estamos retornando agora. Vamos continuar subindo? Não creio nisso, porque eu acho que vai acontecer uma correção global.
Por quê? Porque as ações subiram muito de outubro para cá. Então, de outubro do ano passado para cá, as ações subiram como se não houvesse amanhã. E a Bolsa de Valores não funciona assim em lugar nenhum do mundo. Ela sobe e corrige. Corrige para quê? Para permitir as pessoas realizarem os lucros, colocar o dinheiro no bolso e assim baratear as ações que estão caras para que possam dar novas entradas, para que as pessoas possam fazer novas compras a preços mais baixos. Funciona assim a renda variável. É preciso entender que renda variável varia, entendeu? Então é preciso encontrar os melhores pontos de compra. Mas vamos falar do nosso estudo de casos desse fim de semana e vamos falar sobre a Oi, sim, porque essa empresa é maravilhosa do ponto de vista de lições, de aprendizados. As coisas que a gente aprende com a Oi servem para estudar qualquer empresa, para estudar a Apple, para estudar o BTG Pactual, para estudar a Petrobras, para estudar a Vale, qualquer empresa que você queira, tem lições aqui na Oi que servem para, de alguma forma, balizar o nosso raciocínio quando a gente estiver olhando uma outra empresa também, uma outra ação. Muito bem. Na quinta-feira à noite, a grande notícia, né? A grande notícia foi dada. Foi fechado o acordo de exclusividade da Oi com o BTG Pactual na questão do processo competitivo de venda da Infraco. Essa pedra eu venho cantando, para quem acompanha o canal, desde outubro do ano passado. Quando surgiu o nome do BTG, quando eles disseram o BTG está interessado na Oi, eu parei para analisar a situação. Fui entender, BTG, Oi, como assim? Ah, não, fundo de investimento. Bom, aí o Amos Genisch, que foi sondado para presidir a Oi, está como sócio do BTG. André Esteves tem um fundo de investimento de infraestrutura, grandes investidores aportando recursos, acostumados a investir em empresas, em organizações para fazer o valor multiplicar. Comecei a analisar e fez todo um sentido na minha cabeça. Isso é o que? Análise de cenário. Tá aí o que eu estou explicando para vocês, chama-se análise de cenário. Isso se faz dentro das empresas. Eu trabalhei dentro delas, como consultor. A minha vida foi dentro de ambiente corporativo. Por isso é fácil eu chegar, em alguns momentos, parar para analisar determinadas situações com esse olhar de quem esteve lá dentro, de quem conheceu os ambientes empresariais, de quem conviveu com os grandes CEOs das empresas que estão aqui no Brasil e do exterior também. Então, isso me faz entender que fazia todo sentido essa estratégia de aproximação do BTG e que não havia muita possibilidade de um melhor interessado que não fosse o BTG. Então, quando veio todo um processo de diligência, N empresas, tinham 10 ano passado interessadas, eu cantei essa pedra, eu disse, olha, dessas 10 eu aposto no BTG Pactual. Quem assiste aqui o canal pode comentar aqui nos comentários do vídeo se não lembra desse episódio, de eu ter feito essa afirmação. E a afirmação foi por isso, análise de cenário, análise de perspectiva. Fez sentido para mim e eu compartilhei com vocês. Quem você conhece que fez isso? Qual foi o analista de ações aqui do Brasil que deu essa declaração? Nenhum. Qual foi o comentarista aqui de internet que fala sobre ações, que deu essa declaração, que fez essa afirmação? Nenhum. Só eu fiz. Mas é por quê? Por causa disso. Eu acho que eu trago aqui para o canal, eu criei o canal para compartilhar as minhas experiências, eu trago para o canal um pouco da minha vivência, que é muito boa parte desses analistas não tem, que é ter vivido dentro das grandes empresas, ter conhecido o ambiente de grandes empresas. Isso faz diferença na hora de fazer um estudo, de fazer uma estratégia e de dar uma declaração. Nem sempre a gente acerta, não existe dono da verdade, entendeu? Mas é o conhecimento que nos leva a arriscar na nossa análise, entendeu? É conhecimento, é estudo, é experiência. É por isso que a gente fez essa afirmação. Muito bem. E o que a gente pode falar sobre essa aí associação BTG e Oi? Em janeiro, vale dizer que a Oi iniciou o ano com 4 players disputando a Infraco. Tinha a italiana Enel, tinha o fundo de pensão canadense, o fundo Digital Colony americano e o BTG Pactual. Nessa reta final da corrida, 3 empresas praticamente estão se juntando. O BTG continua firme e a Enel saiu da disputa, o fundo de pensão canadense saiu da disputa
e ficaram apenas a Highline, o Fundo Digital Colony, com o BTG Pactual. A Enel e o Fundo de Pensão Canadense iniciaram diálogos, conversações com a direção do BTG e poderão participar desse processo de investimento via o Fundo de Investimento do Pactual, que é um ambiente aberto para receber recursos e investimentos de outros investidores. Entendeu? Então isso é possível de acontecer e eu acredito que vai acontecer. Vamos aguardar, mas eu acredito que vai acontecer. A Oi já disse que pretende vender até 51% da sua subsidiária. O valor mínimo fixado é de 20 bilhões para a empresa inteira. Muita gente eu ainda vejo fazendo confusão com isso, viu? O valor, o BTG vai dar 20 bilhões. Não, esse é o valor da empresa inteira, da Infraco. Né? Então a gente é uma empresa que surgiu do zero, não existia a Infraco, a Oi está criando essa empresa. Essa empresa agora vai aparecer dentro do balanço da Oi. Né? Que valor vai ter ela? Vai ser definido agora ao se negociar essa venda de uma parte do capital social da empresa. Então nessa negociação com o BTG vai se bater o martelo no valor da Infraco. O valor mínimo que a Oi fixou foi 20 bilhões de reais para toda a Infraco, 100% da Infraco, certo? Isso é muito bom e importante que todo mundo entenda, porque eu vejo que ainda tem muita dúvida com relação a esse assunto. Vamos deixar isso claro. 20 bilhões de reais custa a empresa inteira, ok? Muito bem. Isso significa que o lance de metade do valor disso é 10 bilhões. É o valor que está se esperando como um valor de contrapartida do BTG Pactual. Né? O que se sabe até agora, porque o fato relevante divulgado ontem, na quinta-feira à noite pela Oi, ela não dá muitos detalhes. O que a gente já sabe de forma extraoficial, mas ainda não formalizado 100%, é que as duas propostas, tanto da Digital Colony como a do BTG Pactual, estão acima do preço mínimo. Isso já se sabe. Quanto acima? 10%? 5%? 20%? Não se sabe. Né? Não se sabe. Então vamos aguardar, porque isso cabe. Alguém me perguntou, o BTG não deveria dizer quanto foi que ofereceu? Não cabe ao BTG fazer isso. Essa é uma relação entre duas organizações. O BTG fez uma oferta para a Oi, fixou a data de ontem. De ontem não, do dia 4. Era a data limite para que a Oi se pronunciasse. Né? O que significa isso? Veja, essa proposta do BTG é uma aula de negociação também, que a gente precisa aprender sobre negociação. Né? Eu tive a oportunidade de fazer em 2 ocasiões um curso aqui no Brasil com professores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, sobre negociação. E isso é uma técnica chamada ancoragem. Quando você fixa na sua proposta um valor, você firma um valor pela sua proposta e firma uma data para a efetivação daquela proposta. Então o que o BTG fez foi ancorar a sua proposta. Então ele chegou e disse, olha, Oi, você tem aqui X bilhões de reais, é o que eu estou oferecendo pelos 51% do capital social, e você tem até o dia 4 de fevereiro para me dar uma resposta. A partir desse dia, a minha proposta perde a validade. Então ele criou uma ancoragem, que é exatamente uma fixação de prazo, de uma condição para ter uma resposta. Deu um tempo, mas deu também um prazo de validade da sua proposta. E isso é uma técnica de negociação. Né? Mas muito bem, exatamente para não ficar a coisa perder de vista, né? Não tem tempo para ter uma resposta. Né? No mundo corporativo, as coisas não funcionam assim, sem prazo. Né? Então, estamos falando aí de bilhões de investimentos e um prazo determinado para se ter uma posição, ou quer ou não quer. Né? Então, o que a gente sabe é isso. Vale lembrar que o BTG já teve uma relação com a Oi no passado. Né? A Oi tinha uma empresa de cabos submarinos e vendeu essa empresa, que era a Globenet, para o BTG Pactual. Né? Isso já tinha sido feito, essa alienação, um tempo atrás da Oi, quando se desfez desse ativo. E agora o BTG, entrando no processo da Infraco, vai carregar esse ativo para dentro da Infraco.
Então esses cabos submarinos vão estar entrando para compor o ativo da Infraco também. Então isso é mais uma agregação de valor. Tá? Mas vamos lá. A Oi tem, com o BTG Pactual, um acordo, vamos dizer assim, pré-nupcial, certo? Com a validade até o dia 6 de março de 2021, para aprofundarem as discussões, os entendimentos e assim chegar a um acordo final, a um anúncio desse casamento, né? Então esse acordo pré-nupcial está programado até o dia 6 de março, então fixem aí na agenda de vocês. Caso haja necessidade, ele poderá ser renovado por mais 30 dias, ok? Então iria até 6 de abril. Talvez não seja necessário, talvez para ganhar tempo, eu acredito, acho provável, estamos hoje no dia 6 de fevereiro, né? Então daqui a 30 dias, quer dizer 6 de março, eu acho que é tempo suficiente para o anúncio do casamento, entendeu? A revista Exame foi quem deu o furo da notícia, né, na noite de quinta-feira. Ela falou o seguinte: muito mais do que esse montante do valor mínimo, né, que já é grande, o projeto em questão é destaque titânico, definiu uma vez um analista do setor de tecnologia e de telecomunicações. E certamente entra para a lista dos maiores do setor de infraestrutura do Brasil, quando considerado isoladamente. A rede total da Oi já tem hoje 400 mil quilômetros de extensão. A Oi está presente em 2.200 municípios, certo? Ainda segundo a Exame, a evolução dessa exclusividade é que o fundo seja escolhido como detentor de uma preferência do negócio. É como se diz, ele será um stalking horse do processo. Tá? Stalking horse do processo. Esse contrato de agora não significa a garantia de que haverá um acordo final, né? Mesmo sendo um importante e claro indicativo de que foi compreendido e acertado em sua amplitude o processo negocial entre as duas empresas. Há uma chance maior de um fechamento definitivo. Isso tudo será sacramentado quando houver o leilão. Por que vai haver um leilão? O leilão será marcado pela Justiça porque a Oi está em recuperação judicial. Por conta disso, as suas vendas de ativo precisam ser mediante leilão. Okay? Se não fosse o leilão, se não fosse a recuperação judicial, precisaria ser leilão? Não. Era um acerto entre as partes. BTG e Oi sacramenta, bate o martelo, cada uma das empresas assina o contrato e está resolvida a questão. Como está em recuperação judicial, terá de haver o leilão, que será fixado pela Justiça assim que a Oi disser ao juiz, comunicar ao juiz: olha, eu tenho aqui uma proposta vinculante, uma proposta preferencial definida. Aí o juiz vai marcar o leilão. Tá? Então, temos aí agora um período de espera até o dia 6 de março. Coloque aí na sua agenda, 6 de março. O vídeo de hoje era para dar essa introdução. Continuaremos mais falando sobre esse assunto ao longo do fim de semana. Nos acompanhe. Deixe o like, por favor. Assim o YouTube recomenda para mais pessoas esse conteúdo. Um grande abraço e até mais. Tchau.